é onde que a gente se encaixa dentro desse processo, tá? A gente tem tudo que eu expliquei e que aquelas siglas acabam fazendo parte, tá? E é claro que o título é onde a gente se encaixa diretamente, isso é macro, tá? Mas aqui a gente tem da onde sai o material, para onde que ele vai, para onde ele é produzido, para onde ele tem que ser direcionado e até o cliente final. Eu não sei se vocês têm uma percepção olhando essa imagem. É isso, né? Sim. É fantástico isso. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com logística, foi por acaso, entendeu? Eu trabalhava numa escola de inglês, que era Skill Idiomas, vendia curso de inglês, sempre trabalhei com comercial, e acabou pintando a oportunidade de eu entrar numa indústria. E quando eu caí lá na indústria, era atendimento ao cliente, porque era voltado para a parte comercial, mas já estava ali no atendimento ao cliente, igual eu falei para vocês, que já é parte direta com a logística, porque para entregar precisa do quê? De transporte, de logística. É nato, entendeu? E ali eu comecei a ter esse contato, lá na ponta do atendimento. E aí você começa a entender que, por exemplo, tem clientes que trabalham com entrega no cliente final, tem clientes que trabalham com entrega em grandes redes de distribuição, em grandes atacados, e aí vão mudando as formas. Então, assim, tem um universo muito grande para a gente aprender e entender. Então, não falta. Quando a gente fala que quem trabalha com logística não falta trabalho, não é porque, é muito superficial. Não, é porque dá para você se encaixar e se especializar em vários campos. E essa que é a sacada do negócio. Eu quero que vocês entendam isso e a gente vai chegar... Hoje o foco é a programação, mas vale para todo mundo que está aqui também, beleza? Aí é uma pergunta que eu faço, sendo mais específico. Beleza que a gente trabalha com transporte rodoviário de carga, beleza que cada um aqui tem um papel dentro desse negócio. E agora eu pergunto, qual que é o nosso modelo de negócio dentro da empresa que a gente trabalha hoje? Agora esquece todo o mercado, vamos entrar para dentro de casa. Alguém aqui já sentiu dificuldade de falar que não trabalha com frota? Para algum transportador, ou para algum cliente, ou para algum amigo, sei lá, que perguntou? Para as pessoas conseguirem entender isso, para o mercado conseguir entender isso, vamos colocar assim que tem algo por trás, tá? Vamos colocar de 10 anos para cá, a gente está em 2020, de 2010 para cá. São 10 anos, o mercado ele muda muito em 10 anos. A tecnologia estourou em 10 anos, tá? Então, se a gente falar no mercado de transporte, e aí, Felipe, vamos começar a abrir o leque. Se você hoje começar a fazer sua faculdade, que você vai começar logo, tenho certeza, você vai sentar na carteira, se essa pandemia for embora, a gente puder ter uma aula presencial, e qual que vai ser a sacada? Você vai começar a trocar figurinha com a galera que trabalha contigo, e cada um vai estar num lugar. Vai ter um cara que trabalha numa empresa boladona, de mercado, e você vai conversar com ele. Ele, por trabalhar e lidar com pessoas que já estão no mercado, com certeza ele vai estar afiadão para conversar. Da mesma maneira que você, porque você trabalha com gente boa aqui. Mas a sacada é, se você não estiver preparado, quando você falar e argumentar 1, 2, 3 vezes, talvez em algum momento vá surgir um questionamento na sua cabeça. E o jeito que você está falando é certinho. Você tem certeza da onde você trabalha e com que você trabalha, ponto final. Isso não te traz insegurança. Eu coloquei esse ponto porque, para mim, já trouxe bastante. Eu vendo. Então, assim, eu não consigo vender algo que eu não acredito. Ou que eu não comprei a ideia muito bem comprada. Então, eu só reforcei esse slide para a gente entender que esse gráfico que eu coloquei aqui, ele explica também todo o processo da cadeia logística, desde a contratação do motorista. Aí é a nossa logística, tá? Não estou falando lá da matéria-prima, mas não deixa de ser a entrada, igual a gente colocou suprimentos, a parte de abastecimento e entre outros que eu coloquei lá. Porque quando a gente contrata o motorista, ele é o nosso suprimento. É ele que vai carregar a carga. Então, independente de não ser um produto físico, é a mesma pegada. Então, assim, hoje a TRR Logística, ela está como intermediador desse processo. Mas por que ela está como intermediador? Porque ela tem know-how. A gente tem expertise, a gente sabe do que faz. A gente sabe como trabalhar. E não é só por, eu sei fazer, eu vou lá e faço. Não, tem um trabalho que é feito por trás disso. Eu coloquei aqui embaixo, tem 3 palavrinhas, que depois vou mandar também para todo mundo, vocês vão conseguir fazer a leitura, que eu coloco que são principais e fundamentais para que a gente faça tudo isso funcionar. E é o nosso modelo de negócio, que é tecnologia,
Administração. Administração entra processo, entra gestão, entra expertise, tá? E o principal, que é o financeiro, tá? Aí você fala, pô, Daniel, então a gente precisa ter muito dinheiro para conseguir trabalhar com transporte? Não, a gente precisa saber trabalhar com o nosso dinheiro, com o dinheiro da empresa, para trabalhar com transporte. Não precisa ter muito, a gente precisa saber, a gente precisa ter um fluxo programado, ter estratégia para conseguir desenvolver isso. Ah, Safiri, tem 10 carretas amanhã para o Nordeste. Porra, custa caro. Às vezes paga à vista. Entendeu? Qual que é o retorno disso? Com quem que a gente está trabalhando? Quem que administra tudo isso? São vocês. Somos nós, entendeu? Não é à toa que a gente vem trabalhando pesado em fluxograma, processos. Às vezes parece que é um quadro na parede, mas não é. Tá? Para o mercado isso significa muito. Daqui 10 anos, talvez menos, vai colocar 15, mas aí eu estou jogando muito alto. Vai daqui 5, 10 anos, a empresa hoje tem 6 anos, tá? E agora eu estou falando de TRR de uma forma geral como transportador de carga, tá? Que existem centenas de milhares de transportadores de carga no Brasil, certo? Daqui 5, 10 anos, se a empresa por acaso tiver um capital aberto, ela só vai ter isso e as pessoas vão apostar nela e vão trabalhar, vão se associar a ela, se ela for muito bem estabilizada, definida, ter processos, ter uma saúde financeira, aí é todo o beabá da administração, tá? Que eu não vou entrar a fundo. Mas eu tô querendo dizer que a gente precisa caminhar para isso e a gente está trabalhando nessa linha. Então, quando a gente vai lá, pergunta, tira um tempo para fazer, podem ter certeza que não é tempo perdido, tá? E aqui eu não vou detalhar o fluxo, mas sempre que vocês receberem um e-mail desse, que eu tenho certeza que muitas pessoas não fazem, e eu não estou falando porque é indisciplina, mas estou falando porque eu, e muitas vezes não fiz, faz uma leitura. É só ler todas as caixinhas. Não custa. Até porque se não fizer sentido, é a hora que você fala, opa, responde e-mail. Por que tá assim? Questionar, entendeu? A gente precisa desse diálogo internamente para fazer a empresa conseguir caminhar, tá? E aí dentro de tudo isso, eu pergunto, e aí eu vou entrar mais um pouco na parte da programação. Qual que é o seu lugar no processo e como podemos melhorar, tá? Agora eu vou afunilar realmente na parte de programação, até porque no gráfico aqui, se a gente voltar um antes, a empresa, a transportadora que eu estou querendo falar hoje e o negócio, o modelo de negócio é de uma transportadora que trabalha com logística, especialista em transporte rodoviário de cargas e que tem os setores divididos com o intuito de conseguir ter essa construção e atender o cliente com qualidade, com a maior frota do país, que a gente já pesquisou, a gente já falou isso em outras ocasiões. O Brasil ele tem mais de 500 mil motoristas que são autônomos, que são os táxis, e é esses caras que a gente precisa trabalhar, esses caras que são a nossa realidade. Então, eu estou falando agora de programação nesse sentido, tá? Porque daí existem outras N formas de programações aí que a gente pode citar, mas a gente vai falar mais na frente também.